Olá, hoje é sexta-feira, 18 de março de 2022. Eu sou o Roberto Crescente e você ouve a segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Estados Unidos alertam China contra apoiar a Rússia. A Alemanha aprova a remoção da maioria das restrições anti-Covid. STF ordena bloqueio do Telegram no Brasil. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em conversa com o líder chinês Xi Jinping, alertou para consequências caso Pequim apoie a Rússia em sua ofensiva militar na Ucrânia. Segundo a Casa Branca, Biden reiterou seu apoio a uma solução diplomática para o conflito, mas deixou claro as implicações para a China caso o país forneça equipamentos militares para as forças russas em solo ucraniano. Na videoconferência de quase 2 horas, Xi disse a Biden que seu país não possui interesses em jogo no conflito e que as prioridades são a manutenção dos diálogos, evitar mortes de civis e encerrar a guerra o mais cedo possível. Pequim, no entanto, evitou culpar ou criticar a Rússia pela invasão à Ucrânia e vem mantendo uma aparência de neutralidade em relação ao conflito. Os dois líderes concordaram em manter abertas as linhas de comunicação entre os dois países, além de um equilíbrio na competição entre as duas maiores economias do mundo. Um balanço divulgado pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU afirma que 816 civis já morreram na guerra da Ucrânia desde 24 de fevereiro, quando teve início a invasão russa ao país. Outras 1.333 pessoas foram feridas. A entidade, porém, alerta que a quantidade real de vítimas é provavelmente muito maior em razão das dificuldades de se obter acesso aos dados, especialmente em situações como a do cerco a Mariupol. Autoridades em Mariupol afirmam que os ataques aéreos russos já atingiram 80% das residências, sendo que 30% delas ficaram completamente destruídas. Uma média de entre 50 e 100 bombas são lançadas diariamente na cidade, onde a população sofre os efeitos de um cerco brutal imposto pelas forças russas, com a escassez de água, alimentos e outros recursos essenciais. Os bombardeios impedem o acesso de ajuda humanitária à cidade, assim como a retirada de civis através dos corredores humanitários. Em torno de 400 mil pessoas estão sitiadas dentro de Mariupol há 2 semanas, sem energia elétrica ou aquecimento. Equipes de resgate ainda trabalham nas buscas por sobreviventes após um ataque a um teatro que abrigava centenas de ucranianos. Relatos sugerem que ao menos 130 pessoas foram resgatadas com vida. Apesar dos altos índices de infecção registrados nos últimos dias na Alemanha, o parlamento do país aprovou uma nova lei que remove a maioria das restrições impostas para conter o coronavírus. O uso de máscaras não será mais obrigatório no comércio, restaurantes, escolas e outros espaços internos, mas ainda será exigido no transporte público, hospitais e em casas de repouso. Sem a nova lei, todas as restrições seriam automaticamente removidas, o que o Ministério Alemão da Saúde tenta evitar em razão dos altos índices de contágio. Os governos dos 16 estados alemães têm o poder de reimpor medidas anti-Covid se forem registradas novas altas nos índices de infecção e de hospitalização em razão da doença. Eles podem decidir sobre a adoção de restrições mais rígidas se surgir uma nova variante mais contagiosa ou em caso de sobrecargas no sistema de saúde devido a uma nova alta nas infecções. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão completa e integral do aplicativo de mensagens Telegram em todo o Brasil. O Telegram vem ignorando diversas ordens e pedidos do Judiciário brasileiro. Na decisão, Moraes cita determinações anteriores para bloquear perfis ligados ao blogueiro bolsonarista Alan dos Santos. Moraes afirmou que o Telegram deixou de atender ao comando judicial em total desprezo à justiça brasileira. O aplicativo é bastante utilizado por grupos de extrema-direita que foram expulsos das principais plataformas de mídia social. No Brasil, o Telegram é um dos canais utilizados pelo presidente Jair Bolsonaro para compartilhar conteúdos com seus apoiadores. O Boletim de Notícias volta na segunda-feira. Até lá, mais notícias em dw.com/Brasil.